A Rádio Transmundial apresenta Ponto de Encontro, um novo projeto de vida para solteiros, divorciados e viúvos. Programa semanal com boas recomendações para a sua vida. Olá, bem-vindos amigos ouvintes a mais um Ponto de Encontro. Hoje temos de novo o Paulo João connosco. Olá, Paulo. Olá. E vamos continuar, Paulo. Este mês tem sido família, né? Família com toda a força. É verdade, é verdade. O melhor lugar para estar, o lugar mais seguro da Terra, a família. Paulo... Pelo menos uma família saudável. Exato. Há famílias que não o são, também. Sim, é verdade. É o lugar mais inseguro, provavelmente. Exatamente, infelizmente, mas... Tinhas lançado uma proposta que eu achei muito interessante, que era, eventualmente, hoje falarmos do pai como um coach de vida, como um treinador para a vida, né? Um life coach. Mantemos? Sim. Então, vamos a isso. Eu acho que é muito importante percebermos, quando nós temos filhos, a nossa vida muda completamente, não é? Pois. É interessante. Eu lembro-me quando casei, estava apaixonadíssimo e estou pela minha esposa, mas de repente apareceu uma criatura no nosso meio em que o ponto de gravidade alterou completamente. Sim, o centro da gravidade alterou. Então, e é uma das coisas que depois há uma grande atenção para os nossos filhos e o valor que eles têm para a nossa vida e sentimos... Eu lembro-me da primeira vez que eu tive o meu filho nas minhas mãos, o meu primeiro filho, foi uma coisa como pai, eu agora sou pai, aquela coisa, e é interessante, é uma altura muito bonita da vida, e todos os pais que já foram pais sabem, e realmente nós passamos aí, que é a fase de transição de, espera aí que eu já não posso fazer as coisas de qualquer maneira, pois. Agora tenho um ser vivo que eu tenho que... Já não posso andar a 160 km na autoestrada. E preocupamos, mudamos de carro, um carro mais seguro e pronto, todos nós passamos isto, mas é interessante percebermos que neste continuar da vida a vida muda completamente quando nós temos, como casal, temos uma criança e temos que perceber o impacto e a dinâmica que isso provoca mesmo na dinâmica familiar e o transtorno, entre aspas, que isso te coloca, ou não é transtorno, o novo desafio que é colocado aos novos casais que têm o seu primeiro filho, por exemplo. E é importante perceber que neste caminhar agora com o novo filho, não é? Ou com a criança, com este bebê, quais são os tempos em que o pai parece que fica ali em stand-by e a mãe fica depois em stand-by, e às vezes há ali um certo conflito, e muitas vezes o que acontece, por exemplo, quando nasce uma criança, a mãe é todo o foco é para a criança, e o pai sente-se assim muitas vezes assim um pouco posto de lado, inseguro, e agora eu e tal, não é? Mas o que é certo é que o pai tem um papel também muito importante, mas o que é facto é dos 0 até aos 6 anos, é a fase onde há um grande impacto materno, mesmo até intelectual, ou seja, nesta primeira fase é onde a mãe tem maior influência na vida da criança. O pai está lá também e deve ser dos 0 até aos 6 anos. E os pais podem ficar tranquilos. Os pais podem ficar tranquilos, que são muito importantes na vida dos filhos, principalmente na ajuda à mãe, e do cuidado do filho, do dividir tarefas, mas o maior impacto na criança vem através da mãe. E vem através porquê? Porque o impacto vai trazer intimidade, onde que a criança vai lidar com a confiança e a desconfiança, vai trazer autonomia. Não é? Se houver um bom impacto materno, vai produzir autonomia em vez de incerteza, e vai produzir força na criança, ou seja, todo aquele toque maternal, aquele toque do carinho, do cuidado, isso é muito importante, vai fortalecer a vida da criança dos 0 até aos 6. Depois aos 6 anos, a partir dos 6 anos e até mais ou menos 11, 12, depende das meninas ou dos rapazes, né? Até à pré-adolescência, é o impacto paterno, onde o pai tem um papel
muito importante. Muito importante. Dos 6 até aos 11, 12. Isto porquê? Porque é onde as crianças vão aprender as competências básicas e as competências físicas, e isso vai trazer o pai aí tem um papel muito importante no sentido de trazer validação, passar valores, de transmitir à criança confiança também. Tu consegues, anda lá. A mãe, ai, coitadinho da criança, mas o pai não, deixa estar, vai, ele vai conseguir. Remata do meio campo, manda daí, manda-te agora e tal. Isso é muito importante para uma criança, porque vai trazer aquele espírito aventureiro, aquela força, aquela confiança de que o pai... Aí é interessante que aí até quando nesta idade dos 6 até mais ou menos aos 8, quando a criança também desenvolve o seu conhecimento do absoluto, ou seja, a percepção do absoluto. E ele desenvolve isso através da imagem do pai. Há uma história que o Cassie conta no seu livro, que uma criança estava a ter um pesadelo à noite, não é? Quem nunca, não é? Quem nunca foram a ouvir os filhos a chorar e foram lá ao quarto e ele, pai, eu tive um sonho mau e tal, e por volta desta idade, a idade dos pesadelos, e o pai diz, e nessa história ele diz, não, mas está descansado, isto foi só um sonho, Deus está contigo, mas e a criança virou-se para o pai e diz, mas eu agora preciso de um Deus com pele. Ou seja, a importância que a criança vê, porque o pai é o pai herói nessa altura. E é interessante perceber que a percepção da criança acerca das coisas, do divino, das coisas de Deus, vem exatamente da imagem do pai. Se o pai for um pai ausente, ele vai produzir uma imagem de um Deus ausente. Se o pai for um pai agressivo, ele vai ter a imagem de um Deus agressivo. Se o pai for um pai permissivo ou exigente, ele vai ter essa percepção. E então é muito importante o pai passar uma imagem de um pai como deve ser, ou seja, de um pai saudável. Esta fase é uma fase muito, muito, muito importante, onde o pai também, como já vimos, o pai é um life coach, onde o pai aqui introduz também, acerca até da espiritualidade, introduz os valores da espiritualidade à criança e o leva até a Jesus, a conhecer mais Deus de uma forma mais profunda. E principalmente na transmissão de valores, de preparar a criança para a fase seguinte, que é a fase de grupo, que é a fase da adolescência, onde todos os pais põem a mão na cabeça e dizem assim, e agora o que é que eu vou fazer com estes adolescentes? Mas se esta fase for bem preparada, a fase para a adolescência é uma fase de passagem, em que os pais é muito importante perceberem que é uma fase em que é normal as crianças é chamada a fase de grupo, onde as crianças vão aprender coisas muito interessantes, que começam desde a pré-adolescência, dentro de 11, 12, vai até aos 15, até aos 17, 18, dependendo da maturidade de cada criança. Mas esta fase da adolescência é uma fase de grupos, onde a criança no grupo vai aprender também, onde o impacto do pai e da mãe já não é tão grande, ou quase nulo. E tão aceitável, não é? E tão aceitável. Pai, não me envergonhes, pai, não vais buscar à escola, eu venho sozinho, eu vou com os meus amigos e tal. É uma fase deliciosa a adolescência. É uma fase deliciosa. Eu tenho um adolescente em casa. É uma fase em que os pais já não têm que colocar a tal autoridade e agora aqui quem manda sou eu e tal, tens que fazer como eu quero. Não, tem que ser sábios e negociar e de alguma forma perceberem que estão a ser enganados, pois é e tal. Isso é delicioso porque faz parte do crescimento da criança, mas se o adolescente se foram colocados bons fundamentos, bons valores, ele vai utilizar nessa fase da adolescência esses valores no seu grupo. E nós falámos no programa anterior de que o grande problema da delinquência entre os adolescentes, e estamos a falar 18 até aos 18 anos, não é? Pensando que a fase da adolescência e da pré-juventude está nessa fase, em que quando há ausência de valores, o que acontece é que eles aprendem uns com os outros e só fazem disparates. Não é? E há muita oferta. Ficam vulneráveis a muita coisa. E o que é certo é, mas se a fase do impacto paternal foi bem feita, eles vão se lembrar dos valores, eles vão se lembrar do conselho do pai, eles, claro que vão experimentar, claro que vão perceber até os limites, porque é um teste dos limites, e é saudável.
por isso acontecer, mas vão se lembrar dos valores como o amor, o amar o próximo, não é? O ser bom para o próximo, valores que o pai coloca aí, que vai ser muito importante eles perdoar, reconciliar, exatamente, isso vai ser muito importante na fase da adolescência, porque eles vão pôr em prática isso, eles vão pôr em prática relacionamentos, ou seja, o maior ensinamento, dos maiores ensinamentos na adolescência é exatamente o relacionamento, e no relacionamento vem o amar o próximo, amar o perdão, o resolver conflitos, onde vai ser tão importante na fase depois a seguir, quando eles depois tiverem um relacionamento e partirem para o casamento, eles vão aprender se eles aprenderam bem os relacionamentos na fase da adolescência, não é? Eles vão ter um bom casamento, porque vão saber perdoar, vão saber amar, vão saber escolher bem. Escolher alguém que sabe fazer isso. Exatamente. Portanto, esta fase da adolescência é uma fase muito importante de aprendizagem, que vai fazer toda a diferença depois no futuro como adultos. E é interessante, pois, a criança aos 18, 20 anos é uma fase em que ela volta novamente depois ao pai. Não é? Ela volta novamente e diz: ai, meu pai afinal tinha razão, depois tanto disparate, depois tanto limite, depois tanta coisa. Qual é a tua opinião, pai? O que é que achas disso? Exatamente. Aí é a fase em que o pai valida o filho. Eu fiz isso com o meu filho de 18 anos. Ele, um dia, depois de eu ter ido a Malta e depois de eu ter tomado consciência disto, através do Ministério do World Needs a Father e do Cassie, eu quando vim de Malta, eu sentei-me com o meu filho mais velho, ele tinha 18 anos na altura, sentei-me com ele e disse-lhe para ele: olha, eu não vou mais tratar-te como um miúdo, eu vou tratar-te a partir de hoje como um homem. Quando ele fez 18. E eu vou olhar-te nos olhos como igual, de pai para filho, porque eu vou ser pai, não sou teu amigo, sou teu pai, sou muito mais do que amigo, sou teu pai, mas agora não te vou tratar mais como criança, vou-te tratar como um adulto. Sim. Porque eu confio em ti, eu acredito em ti, tu tens um grande potencial. Afirmei a sua personalidade, afirmei o que é que ele poderia, e isso foi transformador para a vida do meu filho. Ele parece que cresceu uns 2 centímetros, mas foi tão importante essa validação. E esta fase é muito importante, porque a fase quando eles vêm da adolescência e voltam novamente para o pai, eles vêm à procura de validação. Para quê? Para a fase da vida que eles têm, uma fase de preparação, a fase do arranque, a fase do sucesso, que vai desde os 22 a partir dos 20, 25, depende das sociedades, mas hoje em dia nas sociedades modernas a fase de formação é esta fase dos 22 aos 25, para eles depois partirem para a fase de sucesso que vai até aos 42. Agora, partindo não só, agora fazendo aqui uma mudança, não só nós vermos como filhos, mas agora identificando-nos a nós próprios como pais. A fase de sucesso é a fase que vai dos 25 até aos 42, é a fase em que a nossa formação está feita, a nossa validação está feita, e então é a fase de alcançarmos aquilo que sempre sonhámos na vida, percebermos o propósito, alcançarmos o nosso emprego, termos a nossa família, termos a nossa esposa, termos os nossos filhos, comprarmos um carro, comprarmos uma casa, ou seja, é a fase de sucesso, de alcançarmos uma boa posição no trabalho, sermos bem-sucedidos, e é uma fase em que estamos virados para aí. Mas é verdade que esta fase é a fase onde também vamos ter os nossos primeiros filhos. E é a fase onde nós vamos apanhar os nossos filhos ali na fase de impacto dos 6 até aos 9. E é muito importante nós, como pais, termos pais homens, termos percepção, e também mulheres, porque é muito importante nós percebermos o impacto das mães, porque hoje em dia dos 6 aos 12 Sim, mas temos antes a parte das mães, sim, porque hoje em dia nós temos um grande flagelo, 6, né? Exatamente, as mães que ao fim de um ano ou alguns meses têm que colocar os seus filhos logo de manhã no infantário e têm que ir trabalhar, e só os vão buscar por volta das
7 horas da noite, e o pouco tempo que têm, e depois chegam, têm que tratar da casa, têm que tratar da... Mas as mulheres são fantásticas nesse nível, conseguem fazer muita coisa e que nós não conseguimos fazer. Mas muitas vezes a fase do impacto materno, fazem 2, 3, 4, 5 anos, quando as crianças precisam daquele tempo com a mãe, e aí é muito importante o pai também lá estar, a ajudar a mãe, para a mãe ter tempo nessa fase com a criança, e assim como a mãe deve ajudar o pai no sentido de ajudá-lo nesta fase em que o pai está na fase de sucesso, de alcançar carreira, de ser providenciador, não ser aquele pai ausente mas presente, presente ausente, não é? Porque é nesta fase de sucesso que realmente as crianças precisam de um pai. Depois há ali, a partir dos 42 até aos 50, há a fase chamada do meio, não é? E é interessante que essa fase do meio é uma fase de avaliação, uma fase dos pais olharem, pararem e dizer assim, mas será que isto chega? Será que a vida é só isto? Será que a vida é só trabalhar? É só alcançar? Já perdi muitos anos na vida dos meus filhos por causa do meu trabalho. Será que... E é uma fase de reavaliação. William, tenho estado a ler um livro muito interessante que fala acerca da idade do meio, e isso era assunto para outro programa, mas que é uma fase de avaliação muito interessante, que leva-nos a perceber e a avaliar o que é que realmente é importante na vida, e para nos preparar, porque a vida é feita entre 2 etapas. O autor diz que é como um jogo de futebol. Nós vivemos a primeira etapa, na primeira parte do jogo, temos um intervalo em que fazemos as avaliações, dos 42 aos 50, fazemos as avaliações, mas o jogo só acaba no final da segunda parte. E é importante nesta fase do meio fazermos boas avaliações, mudarmos o que tivermos que mudar, de maneira que a segunda parte seja muito mais eficaz e muito mais impactante e tenha muito mais significado, porque a vida não é só trabalho, a vida não é só dinheiro, a vida é significado, é aquilo que nós deixamos aos nossos filhos. E aquilo que eu gostaria de passar, ao percebermos esta fase do tempo, é perceber que não é tarde demais. Não é tarde demais para um pai que está nos 60 dizer ao filho: eu acredito em ti, mesmo que ele esteja nos 40. Não é tarde demais de um pai que está nos 35 e está com aquela pressão do trabalho e de querer, e que se calhar menos 100 euros no ordenado a gente consegue ajustar. O que importa é colocar esses 100 valores mais importantes na vida do meu filho e prepará-lo para a vida. Nunca é tarde para um filho chegar ao pé do pai, ainda que ele seja mais idoso e que não tenha tido esta sabedoria, esta awareness de ter sido, de fazer como deve ser, ou mesmo até que, falando em feridas paternas, mesmo até que o nosso pai nos tenha magoado tanto, mas ele fez o melhor dele, não é? Mas que nós, ao termos esta awareness, possamos ir ter com o nosso pai e dizer assim: olha pai, apesar de tudo fizeste o teu melhor, e eu amo-te e eu perdoo-te, tudo aquilo que não foi bom, aquilo que me causou em mim alguma coisa, eu perdoo-te, porque eu quero aproveitar estes últimos anos de vida contigo. Pois é. Porque e eu acho que isto passa, e isto é libertador, não só para os pais, mas também para os filhos. Paulo, muito obrigado. Muito obrigado. Foi um prazer mesmo. Foi muito denso. E eu creio que todos nós concordamos, vale muito a pena, não é? Vale. Pai é pai, filho é filho, e alguém nunca tem é tarde, de dar o principalmente passo, não é? nunca é tarde para nós desfrutarmos, porque é isto que nós levamos da vida, é o desfrutar das pessoas. Sim. E quando os nossos pais partem, são as memórias, né, que ficam, a saudade, e se forem boas memórias, pelo menos a parte final, como tu disseste, nunca é tarde. Exatamente. Isso é uma grande herança. Exatamente, sem dúvida. Paulo, muito obrigado. Vamos continuar a pensar sobre este tema. Vamos gravar mais e também vamos talvez organizar algumas palestras, alguns seminários ao longo do nosso país. Amigo ouvinte, estamos a chegar ao fim do nosso encontro. Na próxima semana estás convidado de novo, estás connosco. Marcamos aqui o nosso ponto de encontro nestes horários da Rádio Transmundial de Portugal. Um grande abraço de toda a equipa do Celebrando Restauração da ICMAV. Fica atento aos contactos que o Levi te vai deixar. Grande abraço.
Contacte Danílogo Geral através do Messenger do Facebook, mas também pelo WhatsApp 967986360. E ainda o Paulo João, convidado deste programa, através do Facebook @O Mundo Precisa de um Pai PT. Apresentamos Ponto de Encontro, um novo projeto de vida para solteiros, divorciados e viúvos. Um programa semanal com boas recomendações para a sua vida, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.